Olá, muito bem-vindo! E a gente começa mais um programa Bem Viver, abrindo o mês de maio em grande estilo. O mês das noivas, o mês do meu aniversário, o mês do casamento do Richter com a sua linda Ana, mês de Casa Cor, de estreia de novos quadros aqui no programa e, é claro, o mês das mães. E é por isso que a gente vai direto para a Una para ensinar uma mãezinha de primeira viagem a fazer a papinha do bebê. No espaço da Una, nós começamos o mês de maio ensinando as mamães a fazer uma papinha para o bebê. Parece simples, né? Mas existem técnicas e dicas que vão agilizar o dia a dia e vão trazer mais força para esse alimento essencial. Afinal de contas, é o primeiro alimento depois do leite materno. E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos duas convidadas. Uma nutricionista especializada em grávidas e também em bebês. E claro, Vanessa Schmidt, nossa arquiteta, a mãe do pequeno Sebastian, que veio aprender, afinal de contas está quase na hora do Sebastian provar novos alimentos. Vamos conhecer? Obrigada pelo convite, né? Uma satisfação falar sobre esse assunto que eu tanto amo, que é falar de alimentação saudável para os nossos bens mais preciosos, né? Os nossos filhos. E realmente, assim, o que eu vejo no dia a dia no consultório, que as mães têm muita dúvida, assim como a Vanessa está ansiosa para esse início de inclusão de papinhas, daqui a um mês, 2 meses, né? Por mais que pareça simples, vou fazer uma batata com uma cenoura, a gente tem tantos nutrientes legais para incluir na papinha e deixá-la ainda mais nutritiva e garantir com que o bebê tenha uma imunidade melhor, um aumento de peso adequado. Aquelas doencinhas chatinhas que são da primeira infância, eles ficam mais resistentes normalmente. E a base é isso, assim, a base é você fazer uma boa papinha, garantir que ela seja também saborosa e com isso a gente vai embora. Hoje eu trouxe como opção pra gente preparar uma papinha que é mais indicada assim, para bebês depois do 6º, 7º mês. Que a gente já inclui 3 ingredientes. A gente já inclui a proteína, inclui um tipo de feijão e aqui a gente tem a abóbora. Antes disso, elas são de um único alimento, um único ingrediente. Sempre que a gente começa a introduzir as papinhas, por que a gente opta por um único ingrediente? Para ver qual que é a reação do intestino do bebê. Então, assim, começou a primeira introdução, vamos banana. 3 dias seguidos oferecendo a banana e observando o bebê, o intestino, a reação dele. Depois a gente vai migrando para outra fruta. No primeiro mês a gente vai por esse processo. No 2º mês a gente já inclui outros. E no começo são só frutas, Carol? Ou os salgados já entram também? Já pode também. Eu sempre faço a primeira semana só fruta. Na 2ª semana eu já incluo o salgado. O salgado nada mais é do que uma abóbora, do que uma cenoura ou uma abobrinha. Enfim, um alimento que a gente considere salgado. Porque uma das orientações que eu dou é não incluir sal nem açúcar, nada. Que as papilas gustativas do bebê, elas são neutras, então elas precisam realmente sentir o sabor do alimento. Bacana. Não tem necessidade de a gente incluir outro tipo de condimento. Tá, perfeito. Então vamos lá? Vamos à receita? Um óleo que eu gosto, assim, para usar assim, um pouquinho como base para fazer para refogar a cebola e a carne é o óleo de coco, que ele é um óleo mais saudável, um óleo vegetal mais saudável. Então, assim, não tem necessidade de colocar muito, uma colherinha como base. E aí refogar a cebola. Esse é um tempero legal de estar incluindo, né? A carninha, a cebola. Aí refoga a carne. Engraçado, eu nunca usei óleo de coco pra nada. Ele pode ser tanto usado no preparo, né? No cozimento, como também propriamente... E pros alimentos da gente também pode usar? Também. Ele é tido como um dos mais saudáveis, na verdade, né? Por ele já ser um óleo vegetal, um óleo vegetal saturado, o cozimento não atrapalha a qualidade do óleo, na verdade. Daí você refoga a cebola com a carninha. Não tem problema que ela dá aquela grudadinha no fundo da panela, que isso dá sabor e cor no caldo, né? Uma orientação assim, bem importante é quando você usar feijões, lentilhas, sempre deixar de molho na noite anterior.
Então, qual é a orientação? Meia xícara de feijão, na noite anterior você coloca de molho. Ah, ele não tá cozido. Esse tá cozido. Tá cozido. Eu trouxe pra gente antecipar um pouquinho, mas assim, quando ele estiver cru, você deixa ele à noite de molho por 8 horas com água, Tá. despreza essa água do molho e aí vai usar na preparação. Daí cozinha ele. Aí pra cozinha pra ele, utilizar. ou pode já colocar Cozinhar ele aqui junto. com o caldo. Porque assim, com essa deixada de molho, você acaba eliminando vários antinutricionais que tem no feijão. Então a possibilidade da criança ter uma cólica ou alguma dorzinha de barriga é menor. E além disso, ele cozinha mais rápido. Entendi. Né? Então depois que refogou a carninha com a cebola, pode acrescentar o feijão branco, que ele tem um sabor bem suave, a criança vai aceitar. E aí completa com mais ou menos uns 400 ml de água. Eu tava te perguntando antes, Carol, acho importante a gente falar da questão do cozimento dos alimentos no micro-ondas, para facilitar a nossa vida, assim, né? O micro-ondas, assim, o que tem de estudos mais recentes falando, porque ele sempre fica naquele tabu, o micro-ondas faz mal, não faz mal. Então, pode-se usar o micro-ondas para fazer, digamos, um legume no vapor, preparar, porque ele tem realmente ele prepara o alimento mais rápido e nos dias atuais, quando você consegue acelerar um pouquinho o processo, melhor. Mas assim, a base da papinha, que são os caldos nutritivos, Vanessa, por exemplo, assim, vou fazer um molho base para papinha salgada, que daí tem as orientações que eu dou, usar caldo de salsão, cenoura, abobrinha e cozinhar com um pedaço de carne, com ossobuco que ferve, aquela base eu oriento a fazer na panela. E depois os legumes que você acrescentar na papinha pode fazer no micro-ondas. Entendi. E aí o que esses estudos trazem, assim, que para o alimento voltar para sua forma original, porque o micro-ondas ele aquece por precipitação das moléculas. 3 minutos depois que você tira do micro-ondas, essas moléculas voltam à sua forma original. Então a orientação básica é essa, você aqueceu no micro-ondas, espere 3 minutos para servir. Tá. Que daí o alimento está na sua... A gente já vai aprendendo para as outras coisas Para da nós vida, também no nosso dia a dia, né? E aí aqui fica mais ou menos agora a carne, o feijão branco, né, com a cebola fervendo, vai ferver mais ou menos uns 30 minutos, porque o feijão demora mais ou menos esse tempo. E aí você acrescenta, para finalizar, a abóbora cabotiá, que é muito rica em vitamina A, ela dá uma cremosidade na papinha. E uma coisa, Vanessa, assim, quando você for oferecer a papinha e começar esse processo, assim, desde o início, assim, eu não oriento a usar mixer, a usar liquidificador. Porque eu andei lendo algumas coisas que depois a criança tem dificuldade em introduzir alguma coisa que tenha pedacinhos assim, né? Então é para tentar amassar mais com garfo e coisa assim, para não usar o mixer, que daí fica muito fácil a degustação. Né? O congelamento, o único cuidado que você tem que ter é quanto assim, terminou o preparo, espera chegar numa temperatura que não seja o toque não seja sensível, né? Que você possa tocar no alimento. E eu oriento muito a armazenar congelamento em potes de vidro, tá? Porque assim, o plástico, tudo bem, assim, como esse alimento não tá quente, tá na temperatura ambiente, ok. Mas a partir do momento que você coloca um alimento quente ou morno num pote de plástico, alguns deles liberam bisfenol A. E esse bisfenol A não é saudável da gente estar ingerindo. Ele é tóxico, alguns estudos mostram que ele é cancerígeno, então sim, potes de vidro, sempre potes de vidro. Na geladeira, as papinhas podem ser armazenadas por 2 dias e no congelador por até 1 mês. Então, depois de 30 minutos cozinhando o feijão branco com a carninha, daí a gente acrescentou a abóbora cabotiã, aí deixa ferver por mais 10 minutos e aí formou esse caldinho já um pouco, né, mais grosso, já reduziu bastante a água e a papinha tá pronta pra servir. Aí você pega a porção que for. Tá, qual que é a porção que a gente serve pro bebê? É ele que vai dizer quando que ele tá saciado e quando ele não tá saciado. Então, isso vai com o tempo, a gente vai descobrindo. E aí o garfinho e vai amassando. Aí o feijão fica com essa capinha tem dele, a capinha, né? Aí pode deixar, não tem problema. Até para ele ir acostumando a sentir as texturas diferentes.
Aí assim, ó, essa é uma consistência. As pelezinhas do feijão, ele vai Comer também. comer também. A primeira semana é só uma refeição, só uma fruta. Na segunda semana, uma fruta e o salgado. E continua com a amamentação. A amamentação até o 7º, 8º mês, ela continua sendo a principal refeição. Você vai E pode ir, né? Pode ir até 1 ano, 1 ano e meio. Tem uma tendência aí que diz até os 2 anos de Até os idade. 2 anos. Você pode... a amamentação mais como complemento, né? Porque vai ter a alimentação... Mas eu acho que é mais a relação mãe e bebê, carinho, aquela troca assim. Acho que é mais uma sobremesa. É, A bem gente isso. acha uma colherzinha. Aqui, Vanessa, abre ali. Pra provar. Isso. Pega uma colherzinha também. Deixa eu provar. Vamos lá. Ó, sem sal, sem pimenta, sem nenhum tipo de condimento, né? Que não seja só cebola. Bem gostosa. A abóbora predominou. Predomina. Mas tá predomina. bem Ai, saborosa. eu vou comer. Excelente, dá pra comer Não tranquilo. é? A gente dá uma pro bebê e uma pra mãe. Claro, pronto. mas essa é daí, a daí a gente história. complementa. Aí eu daí te engordo, né? Isso, daí a gente já Que bom que recupera. gostaram. Bom demais. Bom, depois de todas essas dicas, crianças saudáveis, mães menos preocupadas e a vida um pouco mais fácil. Gostou, Vanessa? Adorei, fantástico. Bom, quem vai se privilegiar dessa aula toda, na verdade, é o Sebastião, que, ó, visita especial tá aqui com a gente, tirando nossa soneca. Obrigada também, adorei. Obrigada pelo convite. Se precisar, Nesse ano, nossa capital, Florianópolis, terá a honra de receber a Bienal Brasileira de Design, realizada entre os dias 15 de maio e 12 de julho. Com o tema Design para Todos, a Bienal quer mostrar bons projetos que atendam a pessoas de todas as idades, gêneros e capacidades, dentro do chamado design acessível ou design universal. São diversas atividades, exposições, seminários, ações educativas e interativas e um circuito de ações paralelas que promovem o reconhecimento do importante papel que o design tem para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado e do país. O conjunto de exposições abarca a produção nacional, alguns recortes da produção internacional recente e aborda a produção de Santa Catarina, o 4º estado mais industrializado do Brasil, com produção rica e diversificada e com alto índice de desenvolvimento humano no país. A Bienal vai se estender por toda a cidade de Florianópolis, com mostra em locais como o Museu da Arte de Santa Catarina, o Museu da Imagem e do Som e no Espaço Lindolfo Bell, localizados no SIC e no Museu Histórico de Santa Catarina. Um seminário internacional vai marcar a abertura do evento e outros acontecerão ao longo dos 2 meses. Agende-se e não deixe de participar. E no próximo bloco, uma força para as mães. Vamos ensinar a limpar os tapetes muito usados por quem tem criança. A gente volta já já.